Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de geografia nós vamos trabalhar a população rural. Então na página aqui de abertura nós temos uma obra de Cândido Portinari chamada O Mestiço. Cândido Portinari, ele viveu muito tempo junto aos trabalhadores rurais, então ele pôde observar a sua força, sua forma de trabalhar, e em algumas de suas obras ele procura retratar, esses trabalhadores. Eu coloquei lá no site do Etapa um link que vai apresentar para vocês algumas obras de Cândido Portinari que também trata do trabalhador do campo. A página de abertura da apostila, nós temos o comparando, eu gostaria que vocês fizessem no caderno. Então, vocês vão observar as 4 imagens e vão responder essas 2 questões no caderno. Então, tá assim, o que há de diferente e semelhante entre elas? Então, o que tem de diferente e o que tem de semelhante entre essas 4 imagens? Então, vocês vão escrever diferente, escrever o que tem de diferente, semelhante, o que tem de semelhante. A segunda pergunta: podemos dizer que o trabalho das pessoas presentes é parecido? Por quê? Então, aqui todos os trabalhadores, eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa? E vocês precisam colocar o porquê. Se sim, o porquê, se não, o porquê. Entrando no nosso texto, a população rural, a vida no campo, nós temos uma curiosidade. Então, vocês observando esse gráfico ao lado, vocês podem perceber que tem uma quantidade mínima pintada de verde e a maior parte do gráfico está pintada de cinza. Então, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, eles coletaram esse dado e mostra que 15% apenas da população mora na zona rural e os demais moram todos na zona urbana. Então, uma parcela da população que mora no campo tem diversas formas de ocupação e atividades. Então, assim, eles moram no campo, mas eles têm muitas formas de ocupação. Só que existem alguns malefícios. Então, a maioria, não são todos, pessoal, mas a maioria dos trabalhadores do campo não são donos da terra. O que eles fazem? Eles fazem um contrato para cuidar daquela terra. Então, eles plantam ali naquela terra, eles colhem e aquilo que eles conseguem vender, eles tiram o valor do dono da terra e o seu valor para se manter. Quase a metade dos trabalhadores, não são todos, mas quase a metade dos trabalhadores da zona rural, eles não sabem ler e nem escrever, por falta, assim, de opção mesmo. Então, eles têm até a opção, mas eles preferem trabalhar para sustentar a família, do que estudar. Então, o estudo aí na zona rural fica em segundo plano na maioria das vezes. Hoje a realidade já mudou bastante, mas em sua maioria é isso que acontece. E outra coisa muito ruim para os trabalhadores rurais, apesar das leis, que protegem eles, tem o INCA da terra, tem outros programas que protegem o trabalhador rural, a maioria desses trabalhadores, eles ainda estão com condições ilegais. Então, existem trabalhadores que trabalham em fazendas que não são registrados, que não tem nenhum benefício da CLT, não tem férias, trabalham de sol a sol. Então, isso é um malefício muito grande para esses trabalhadores. Nas atividades, exercício número 1, vocês vão conversar com os pais de vocês aí. Então, na sua opinião, como será que é a rotina de uma criança que mora no campo? Será que todas as crianças que moram no campo têm uma rotina semelhante? Qual que é a sua opinião? Exercício número 2, pesquise em casa se alguém de sua família já morou no campo. Escreva aqui os lugares onde seus parentes já moraram. Então, se vocês tiverem algum parente que já morou no campo, ou se vocês têm uma avó que mora no campo, ou se vocês têm um irmão que estuda numa região mais distante, então vocês podem registrar aqui nessa pesquisa. Exercício número 3. Atualmente, a maior parte da população brasileira é urbana ou rural? Explique. Então, voltando no texto aqui, nós temos o
gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele já te dá a resposta para aquela pergunta. Então, lembra que eu falei para vocês que só 15% da população é rural e o restante moram todos na zona urbana? Então, essa partezinha verde aí é 15% só. Então, 85% aí da população mora na zona urbana. Então, já responde essa questão. O exercício número 4, vocês precisam observar os gráficos. Então, nós temos um gráfico que é dividido entre homens e mulheres. A parte dos homens é a parte azul e das mulheres é a parte rosa. Então, no gráfico 1, nós temos a maior parte pintado de azul e só um pedacinho de rosa. No gráfico 2, tá quase meio a meio, né? Meio rosa e meio azul. E no gráfico 3, nós temos uma parte pequena de azul e a maior parte é rosa. Então, para responder as alternativas, A, qual gráfico possui mais mulheres? Então, o gráfico que possui mais mulheres, vocês vão colocar um número na alternativa A. B, qual gráfico possui mais homens? Então, o gráfico que tiver a maior parte pintado de azul, vocês vão colocar a alternativa B. C, qual gráfico tem aproximadamente a mesma quantidade de homens e mulheres? Então, este número desse gráfico vocês vão colocar aqui na alternativa C. No exercício 5, para finalizar as nossas atividades, vocês com compasso vão desenhar um círculo bem bonitinho, vão escolher a cor que vocês querem dar para os meninos da sala e para as meninas da sala, e aí vocês vão fazer a mesma coisa do exercício 4. Vão contar lá, por exemplo, tem 15 meninas e 11 meninos, então a maior parte é menina, então vocês vão pintar lá em a maior parte desse gráfico da cor que vocês escolheram para a menina. E o espacinho que sobrar, que vai representar os meninos, vocês vão pintar da cor que vocês escolheram. Eu peço que vocês caprichem, tá? Para ficar bem bonita a nossa apostila, que quando voltar eu vou avistar de todo mundo. E lá no site do Etapa também, eu coloquei um vídeo informativo sobre o IBGE. Então, é importante que vocês assistam esses dois vídeos. O vídeo número 1 fala de Cândido Portinari e apresenta as suas obras. E o vídeo número 2, ele vai falar sobre o IBGE, sobre as estatísticas do IBGE. É bastante interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima sexta-feira, eu volto com a correção e com mais uma matéria da nossa disciplina. Beijão, fiquem com Deus. Se precisarem de ajuda, pode me chamar. Tchau, tchau.